eu sou defensora pública do Estado de São Paulo e nesse vídeo eu procurei explicar um pouco, em linhas gerais, como funciona um processo para apuração de crime cometido com violência, tendo como vítima uma criança ou um adolescente, para que nós possamos garantir os direitos e a proteção dessas crianças e adolescentes no âmbito de um processo criminal ou infracional. Inicialmente, vamos definir o que é crime. E a resposta é bem simplória. Crime é aquilo que a lei define como sendo crime. Veja, há várias situações em que uma ação é considerada ilícita, ou seja, contra a lei, mas nem toda ação ilícita é crime. Um exemplo, parar em fila dupla é uma infração de trânsito. É um ilícito, mas é um ilícito que não é definido como um crime. Na evolução das sociedades, para se buscar a pacificação social e se evitar que as pessoas fizessem justiça com as próprias mãos, delegou-se ao Estado a persecução e a responsabilização penal, estabelecendo parâmetros mínimos de garantias. O Estado, então, tem um monopólio da punição criminal e também infracional quando o agressor é um adolescente. Como se inicia um processo criminal? A grosso modo, ele inicia-se em âmbito policial, após a notícia do crime chegar ao conhecimento da autoridade policial, que é o delegado de polícia. As formas mais comuns são pela própria notícia do crime trazido pela vítima, ou por uma prisão em flagrante, ou, nos casos de crimes cometidos contra crianças e adolescentes, pela própria participação do Conselho Tutelar, acionado por meio da rede de proteção. Aqui surge a importância do alinhamento da rede de proteção, seguindo então os fluxos propostos pelo município, para que a notícia chegue ao conhecimento da autoridade policial da melhor maneira possível. E aqui eu faço um parênteses. O alerta da situação de violência trazido pelos profissionais da rede, e que esse alerta, ao final do fluxo determinado pela municipalidade, chegará em forma de notícia de crime para a autoridade, essa notícia de crime ela é embasada em elementos que possam indicar que a situação ocorreu. Ela é apenas um início para o start da investigação policial. Eu digo isso porque uma das dúvidas levantadas pelos integrantes da rede foi se o profissional de saúde pode ser responsabilizado se a violação se confirmar ou não. E a resposta é não. Esse profissional de saúde não tem função investigativa, ou seja, não cabe a ele produzir prova de que o fato ocorreu. Na verdade, diante do alerta, ele deve encaminhar ao superior hierárquico e dar início, então, ao fluxo proposto aqui pela municipalidade. O sigilo aí, que está adstrito a esse profissional, não pode impedir que quando ele tenha contato com essa revelação espontânea por parte da criança ou do adolescente de que está sofrendo ou sofreu uma violência, esse sigilo não pode impedir que as ações sejam tomadas para a proteção dessa criança. Mas, novamente, há todo um arcabouço que foi previsto pela municipalidade para levar esse alerta que acende, diante de uma revelação espontânea adiante. Esse profissional não tem o condão de produzir provas para condenar o agressor, mas ele tem a função de garantir e proteger a criança. O sigilo aí vai ser garantido porque o alerta vai ser repassado às pessoas competentes e não vai ser publicizado. Cabe aqui ressaltar que a violência cometida pelo agente do Estado também é uma grave violação, cabendo a realização do fluxo estabelecido pela municipalidade, sem prejuízo que a família também possa procurar assistência jurídica da Defensoria Pública. Os processos judiciais que têm como vítimas crianças e adolescentes podem e devem ser colocados em segredo de justiça, sendo o acesso limitado somente às pessoas envolvidas, o que ajuda ainda na proteção dessas crianças e adolescentes. Fechado esse parênteses, então, cabe à rede de proteção efetuar o que a lei determina como sendo a escuta especializada. A Lei número 13.431 de 2017 é uma lei que estabelece um sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente que seja vítima ou testemunha de violência e define a escuta especializada como sendo um procedimento de uma entrevista sobre essa situação de violência com a criança ou adolescente perante um órgão da rede de proteção. E essa entrevista tem que ser limitada ao relato estritamente ao necessário para o cumprimento da sua finalidade, que é a proteção efetiva dessa criança ou adolescente. Então, a escuta é um procedimento realizado por órgãos de proteção da rede.
Pode ser nos campos da educação, saúde, assistência social, segurança pública e dos direitos humanos, e tem como objetivo assegurar esse acompanhamento da vítima ou da testemunha de violência para a superação das consequências dessa violência que sofreu ou foi testemunha. E é limitado estritamente ao necessário para o cumprimento dessa finalidade de proteção social e provimento de cuidados. Ela não visa, assim, investigar se o fato aconteceu ou não. Não tem finalidade investigativa e não será utilizada como prova para a condenação do agressor. Então, cada órgão deve realizar essa escuta qualificada somente com relação aos fatos imprescindíveis para o atendimento na sua área, visando o acolhimento da vítima e o acesso aos seus cuidados e direitos. O foco é superação das vulnerabilidades e enxergando as potencialidades e possibilidades, diminuindo o impacto da violência na vida dessas pessoas. A ideia é que, na medida do possível, a rede siga o fluxo e compartilhe informações entre os diversos órgãos, claro, resguardado o sigilo, mas compartilhe informações entre as pessoas cabíveis para se evitar a revitimização, se evitar que a criança ou adolescente, vítima ou testemunha de uma violência, tenha que contar várias e várias vezes para os diversos atores que são responsáveis pelo acolhimento e proteção dessas crianças e adolescentes. Bom, dito isso, o que então a lei coloca para fins de prova, para fins de investigação, se essa agressão aconteceu ou não? A Lei 3.431 coloca a figura do depoimento especial, que é diferente, então, da escuta especializada. A ideia, no depoimento especial, modificou-se um pouco a dinâmica processual para que concentre-se o ato de oitiva dessa vítima ou testemunha uma única vez, para que ela não seja ouvida sucessivas vezes. Então, na cidade aqui de São Paulo, o depoimento especial não tem sido realizado em delegacia, uma vez que as delegacias não estão no momento estruturadas para tanto. Como que é feito, então, esse depoimento especial, tanto na justiça criminal, que julga, então, o agressor adulto, quanto na justiça especializada da infância e juventude, que é quando o agressor adolescente, que considerado assim quem tem de 12 a 18 anos. A notícia crime chega à delegacia, seja por meio do conselho tutelar, seja por meio do representante legal, essa criança não é ouvida nesse momento pelo delegado. O delegado lavra o boletim de ocorrência e envia ao Ministério Público, e antes do Ministério Público, então, efetivamente formalizar a acusação contra aquele agressor, ele vai requerer a oitiva da vítima via depoimento especial, ou seja, a gente vai antecipar um momento em que a vítima seria ouvida, né? Normalmente um processo se iniciaria, né? Depois do boletim de ocorrência, se o Ministério Público julga que já tem elemento suficiente para formalizar a acusação, ele formalizaria e essa vítima é ouvida no curso desse processo. Agora, quando nós estamos falando, então, em violência praticada contra criança e adolescente, essa oitiva, se o Ministério Público entender necessária, ela vai ser realizada antes dele formalizar, né? Então, vai ser realizada no momento anterior, por meio do que a gente chama de antecipação da prova, porque está se antecipando o momento em que esse depoimento deveria acontecer num curso normal do processo. Então, o depoimento especial vai ser realizado por meio antecipado, para que, né, não fique essa sucessiva oitiva da vítima, evitando a sua revitimização, para que ela não seja ouvida em delegacia, depois perante o juiz, enfim. Normalmente, só para fazer um outro parênteses aqui, se um adulto chega e noticia a uma autoridade policial que ele foi vítima de furto, ele vai relatar esse fato. Aí o Ministério Público vai, supondo que tenha havido prisão em flagrante do suspeito, o Ministério Público formaliza a produção, formaliza o início desse processo e essa vítima foi então ouvida na delegacia, seria ouvida novamente perante o juiz. Isso, por meio do depoimento especial, não vai ocorrer. A ideia, então, é concentrar essa oitiva em um único ato, visando evitar a revitimização. Esse depoimento especial, então, esse sistema que antecipa a produção dessa prova e concentra em um único ato, deve ser feito em todos os casos de violência sexual envolvendo criança ou adolescente e nos casos de outras violências não sexuais,
quando a vítima tiver a vítima ou testemunha, menos de 7 anos. O depoimento especial, ele é precedido de um conjunto de atos e ele é realizado daí pela equipe multiprofissional do juízo, a equipe técnica do juízo, ETJ. Então, como é que é a dinâmica do depoimento especial? Vai haver, sim, uma audiência em que vai ser ouvida essa vítima ou testemunha, mas antes disso, né, vão ser feitas entrevistas preliminares para avaliação da família e da criança, e também é o que convencionamos chamar de fase do raporte, que é o estabelecimento de um vínculo entre o técnico e a criança. Se a equipe técnica entender como sendo possível que essa criança ou adolescente seja ouvida, e também se a criança e o adolescente se manifestarem favoravelmente a essa oitiva, será marcado o dia propriamente do depoimento. Como é que funciona esse depoimento? Esse depoimento não é feito se o adolescente não quiser falar diretamente com o juiz, ele pode querer, né? O adolescente pode querer falar diretamente para o juiz, mas normalmente esse depoimento ele é feito da seguinte maneira: a criança ou o adolescente vítima são acolhidos então pela equipe técnica, apresenta-se a sala para eles, indaga-se se eles têm alguma dúvida sobre o que vai acontecer, e o depoimento ele vai sendo feito seguindo a técnica do relato livre, né? A sala em que se encontra a profissional do juízo que realizará, que colherá ali o depoimento dessa criança ou adolescente vítima, ela terá uma câmera em que vai ser transmitida essa imagem ao vivo para um local em que estarão Ministério Público, defesa do acusado e o juiz ou juíza. Então, esse relato é colhido então pela técnica do juiz, não diretamente pelo juiz, por meio do relato livre, né? Depois que terminado esse relato livre, faz um intervalo, a criança ou adolescente é retirada dessa sala, o técnico então indaga ao magistrado se as partes têm um esclarecimento a ser feito, e depois as perguntas são passadas em bloco para essa técnica, e a técnica traz novamente a criança ou adolescente vítima e novamente extrai o depoimento por meio da técnica do relato livre, né? Então não há pergunta direta feita a essa criança ou esse adolescente, tudo é por meio do relato livre, e ao final, encerrado, o juiz homologa esse depoimento especial realizado por meio da equipe técnica. Então, em resumo, é a equipe multidisciplinar do Poder Judiciário que vai conversar com a vítima. Essa vítima será avaliada, será esclarecida sobre os procedimentos, sobre os seus direitos, planejará juntamente com a equipe sua participação, e dependendo dessa conversa, o depoimento pode até não ser indicado pela equipe. Se for acontecer, a vítima não tem, então, contato com o acusado, ficará numa sala separada e o depoimento será transmitido em tempo real para a sala de audiência. Um profissional que é especializado vai ficar ao lado dela e vai convidá-la a contar livremente o que aconteceu. Juiz, promotor e advogado do acusado podem fazer perguntas, como eu disse, mas serão dirigidas ao profissional que repassará essa pergunta para a criança de forma adequada à sua idade e maturidade. O depoimento será gravado e não será repetido. E a vítima também tem direito ao acompanhamento jurídico. Deve ser indicado à vítima, ela tem o direito de constituir um advogado ou ser representada pela Defensoria Pública, para que se garanta esse direito dela passar pelo depoimento especial ou não, além disso, para que ele garanta as outras medidas necessárias e cabíveis à proteção da vítima, como eventualmente o requerimento ao juízo de medida protetiva para que o agressor seja afastado. Bom, se esse depoimento especial não for aconselhável, se a criança não quiser ser ouvida em depoimento especial, ele não deve ser ouvido e o defensor da criança está aí para ser garantido esse direito dela.
o depoimento especial, até porque o depoimento especial não é a única forma necessária, não é a única prova necessária à responsabilização do agressor. Outros elementos de prova podem ser obtidos por meio de investigação ou por meio, por exemplo, do testemunho de outras pessoas. Aqui no estado de São Paulo, seguindo a lógica então do sistema de garantias, o próprio Tribunal de Justiça editou norma determinando que antes do depoimento especial, a vítima, criança ou adolescente, tenha advogado para figurar como defensor dos seus interesses. A Defensoria Pública especificamente está ainda construindo esse modelo de defesa da criança vítima, mas o fato é que não se furtará de assisti-la. Caso o acusado também seja defendido pela Defensoria Pública, sempre serão pessoas físicas diferentes a exercerem esses respectivos papéis de defesa da vítima e defesa do acusado. O defensor da criança, então, juntamente com a rede de proteção, deve zelar pela sua não revitimização. Isso é o mais importante no curso do processo criminal ou infracional. A rede deve garantir esse suporte emocional que a criança vítima necessitar, sem, contudo, revitimizá-la, sem trazer essa violência, sem indagá-la reiteradas vezes sobre o que teria acontecido. A criança, como dito, tem direito a não ser ouvida, se assim desejar, e de ter o agressor afastado de sua convivência por meio de medidas protetivas. A prioridade, então, é sempre que a criança permaneça em seu núcleo comunitário, não o agressor, né? A prioridade é que o agressor seja afastado e não a criança colocada em acolhimento institucional. Além disso, se do crime cometido contra a criança ou adolescente resultar gravidez, essa criança tem direito a ter a gestação interrompida. É o chamado aborto legal. A realização do aborto legal não depende de decisão judicial e também não se condiciona ao boletim de ocorrência policial. Basta a autodeclaração da mulher de que foi vítima de abuso ou violência. Em caso de adolescentes, menores de 18 anos, é necessária a autorização de um dos pais ou responsáveis. Caso os pais desejem um aborto, mas a adolescente não, basta que ela se recuse. Ela não pode ser forçada a fazer o procedimento. Se ela quiser fazer o aborto, ao contrário, se ela quiser fazer o aborto e os pais não estejam consentindo, o juiz deve resolver essa situação por meio de pedido encaminhada pela rede de atendimento, pela Defensoria Pública ou o próprio Ministério Público. A lei estabelece que nos casos de violência sexual o aborto é permitido até a 20ª semana de gestação, podendo ser estendido até 22 semanas, desde que o feto tenha menos de 500 gramas. Adolescentes e sua família também podem optar por não interromper a gravidez, mas também não criar o filho entregando para adoção. A entrega direta desse bebê para adoção é ilegal. Então, se a família, juntamente com o adolescente, tiver interesse ainda durante a gravidez nessa disponibilização para adoção, a gestante deve ser encaminhada para a vara da infância para orientação. No momento do nascimento, a justiça deve ser comunicada, a mãe será avaliada e orientada pelos técnicos da vara, será também orientada por advogado e defensor público, e estando tudo certo, passará por audiência para confirmar essa intenção de entrega para adoção na presença do juiz, promotor e um defensor. A criança pode sair da maternidade direto para a família adotiva, e essa adolescente, essa mãe, tem um direito de arrependimento em 10 dias, mas depois disso é irretratável. A mãe nunca mais poderá saber nem onde, nem como está o filho. Eu queria deixar aqui que há uma cartilha sobre aborto legal no site do Núcleo Especializado na Proteção e Defesa do Direito da Mulher da Defensoria Pública. Lá vocês vão encontrar essas orientações sobre como proceder em relação ao aborto legal. É isso que eu queria conversar com vocês na aula de hoje. Obrigada.